Casa Alvorada, unidade 3. Aqui, pessoal, a gente continua trabalhando na alvenaria. Então a gente começou a fazer a marcação no sábado. Hoje já quarta-feira, o pessoal tá trabalhando aqui. E esse é o resultado. A gente já avançou bem aqui nessa parte da alvenaria. Como a gente puxou o piso grosso, né? Então fica tranquilo para fazer limpeza. Se cair o restinho de massa aqui, a gente conseguir reaproveitar. A gente deixa só os banheiros sem fazer para a gente puxar a tubulação depois. Mas é isso. Hoje é feriado, mas o pessoal que trabalha com empreita de obra não tem feriado não. O pessoal trabalha mesmo. O pessoal quer dinheiro. E aí a gente aproveita esse período, porque vai começar a chover bastante e a gente vai adiantando a obra. Essas aqui são as casas que a gente está construindo para venda. Essa foi a primeira unidade que a gente concluiu. Nós estamos concluindo essa segunda unidade e a gente está fazendo mais 2 unidades. Eu até postei mais cedo umas imagens de como vai ficar aquelas 2 que a gente está fazendo. Essas 2 que a gente está construindo agora, elas vão ser maiores que essas 2 que a gente fez aqui. Lá a gente vai ter 2 quartos, sendo uma suíte, garagem, a gente vai ter também um espaço gourmet e área de serviço. Então, se você conhece alguém que está precisando comprar uma casa aqui em Canaã, está morando de aluguel, e tiver interesse em conhecer um pouco melhor aí o nosso projeto, entre em contato aí com a gente, que aí a gente vai atender vocês e apresentar o projeto nosso. E a parte interessante é que vocês podem acompanhar a construção da casa junto com a gente. As nossas casas, elas são escrituradas, ou seja, a gente vai estar com a documentação do imóvel para você comprar ele à vista ou você comprar via financiamento de qualquer banco, tá, pessoal? E os nossos imóveis também se encaixam no Minha Casa Minha Vida. Então a gente preocupou com o projeto, com a documentação, para quem se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, pode adquirir uma unidade dessa que a gente está fazendo. E a parte interessante, se você adquirir um imóvel desse nessa fase, né, na fase aí de obra, é que a gente consegue trabalhar a entrada para você dividir até a data de conclusão. Lembrando que... E aí depois que a gente concluir a obra, a gente envia a documentação para o banco, né, para rodar o processo de financiamento. Só que antes da gente fazer um contrato, né, de venda da casa nessa fase de obra, primeiro a gente vai fazer uma avaliação de crédito lá no banco e tudo mais, para a gente não gerar expectativa e verificar se o crédito vai ser aprovado ou não. Então a gente faz isso. E a parte interessante é que vocês vão poder acompanhar a obra aqui com a gente, né? Diariamente eu estou vindo aqui fazendo as visitas aqui na obra e mostrando a evolução da obra aí para vocês. Pessoal, essas aqui são as casas que a gente está fazendo para vender. A casa 1 a gente já concluiu, vendeu. Essa aqui já está vendida, que é a casa 2. A casa 3 e 4 a gente continua trabalhando. Essas 2 unidades, elas são maiores que essas 2. Elas têm 2 quartos, sendo um dos quartos suíte. Aqui são 2 quartos e um banheiro social. Aqui são 2 quartos e uma suíte. Aí a gente continua trabalhando na alvenaria. Mostrei para vocês o início. A gente já fez alguns pilares aqui. E agora a gente dá sequência no nosso levante. A gente está trabalhando aquele paredão lá. Vamos trabalhar essa casa aqui também. E a ideia é terminar essas 2 alvenarias, essas 2 casas junto. Depois a gente faz as vigas de cobertura, faz a platibanda e libera para a gente fazer o telhado aí das 2 casas. Então, assim que eu tiver mais alguma atualização, eu mostro aqui para vocês essas 2 casas aqui que a gente está fazendo para vender, que vai ficar pronta o ano que vem. Então, se você conhecer alguma pessoa que tem interesse em comprar uma dessas casas com essas características, aqui próximo do centro, no bairro Alvorada, entre em contato conosco. Aqui nós temos a sala e aqui a cozinha. Vai ser
o mesmo layout da casa 2. A diferença é, aqui a gente vai ter um espaço gourmet e a área de serviço a gente colocou lá no fundo. E aqui no corredor a gente tem um quarto 1. Nós temos o banheiro social e aqui é o banheiro da suíte. E aqui é a suíte. Então a gente fez piso grosso primeiro, depois a gente veio com a alvenaria. A gente está dando sequência aqui no levante e depois a gente vai vir fazendo a execução das vigas na sequência. Essa aqui é a casa 4, mesma coisa. Então essas duas casas aqui, elas têm a mesma planta. Aqui também nós fizemos o piso grosso, estamos trabalhando aqui na alvenaria. Aqui a gente está trabalhando no pé direito aí de 3 metros. Olha só para vocês verem a altura das paredes. A gente está trabalhando aqui. Como nós fizemos o piso primeiro, então a gente tem uma facilidade para limpar a obra. Então a gente consegue limpar assim que a gente faz o levante. A gente consegue trabalhar a questão da limpeza. A gente deixa os 2 banheiros para fazer o piso depois, né, que a gente vai trabalhar a encanação aqui. Mas nessa parte a gente está trabalhando com piso grosso primeiro. Garagem e espaço gourmet, a gente optou por fazer o piso depois também, porque aqui a gente vai passar a tubulação de água pluvial, esgoto. Por isso que a gente deixou esses 2 pontos aqui para fazer depois. Aqui no fundo, né, nós vamos ter uma área de serviço bem ali, e a família vai ficar com esse quintal aqui também. Depois a gente vai fazer o nosso muro aqui, também, e aí a gente vai finalizar essa parte aqui no fundo. E é isso, pessoal. Essas 2 casas aqui a gente está fazendo para venda. Essa parte de alvenaria a gente gasta bastante tijolo, a gente corta bastante para fazer as amarrações. E aí, à medida que a obra for avançando, vou mostrando. E em breve elas vão estar concluídas, aptas para moradia. E se você souber de alguém que tem interesse em comprar uma dessas unidades, casa de 2 quartos, sendo uma suíte, entre em contato conosco que a gente faz uma simulação de financiamento, passa mais informações da casa. Lembrando que as nossas casas ela tem escritura, então dá para você comprar via financiamento bancário. Pessoal, trazendo uma atualização aqui para vocês da Casa Alvorada, casa que a gente está fazendo para vender aqui em Canaã. A gente fez a unidade 1, nós vendemos ela, eu já falei para vocês. A unidade 2 também. A gente está nos últimos detalhes aqui dessa casa e também estamos fazendo o processo de financiamento de venda dessa casa. O cliente ele vai comprar essa casa aqui via financiamento, então a gente está nesse trâmite aí. E eu vou mostrar para vocês os detalhes finais aí dessa casa. E nós estamos trabalhando outras 2 aqui. Essa aqui nós fizemos a venda dela na planta ainda semana passada, e aí agora a gente vai finalizar ela. Nós vamos finalizar a parte cinza, entrar na parte do acabamento, e o cliente vai adquirir ela via financiamento. Estamos negociando a 4ª casa também. Estamos também trabalhando aqui na 4ª unidade. Essa semana a chuva atrapalhou bastante a gente aqui, que como vocês podem ver, a gente está trabalhando aqui no tempo, né? Então choveu, a gente tem que parar. Essas 2 casas, ela tem a mesma planta, 2 quartos, sendo um dos quartos suíte. Aquelas 2 primeiras que a gente fez ela com 2 quartos e um banheiro social. Então essas aqui são maiores.
Depois que a gente trabalhar essas duas casas aqui, nesse terreno aqui do lado, a gente vai fazer mais 2 unidades, com a mesma configuração dessas duas aqui. Pessoal, aqui na Casa Alvorada, unidade 3, a gente está trabalhando na alvenaria do reservatório aqui da caixa d'água. Como vocês sabem, a gente trabalha com a caixa d'água com capacidade de 1000 litros e ela tem um diâmetro na parte superior, ali onde vai a tampa, de 1,5 m. Então a gente tem que trabalhar com a largura aqui do reservatório da caixa d'água maior que 1,5 m. Então aqui a gente vai ter 1,70 m, vai comportar uma caixa d'água de 1000 litros tranquilamente aqui na nossa unidade. Então essa unidade que a gente vai fazer dessa forma. As outras duas que a gente fez foi a mesma coisa. As duas têm caixa d'água de 1000 litros. E aqui também a gente vai trabalhar com a caixa d'água nessa capacidade.